E nós vamos falar sobre as suspeitas de repasses indevidos do Ministério da Educação, com intermediação de pastores evangélicos que não têm cargo formal no gabinete do ministro da Educação. A gente vai tentar entender melhor as denúncias e de que forma deve ocorrer esse repasse do dinheiro do Ministério da Educação, do dinheiro da União para prefeituras e estados, para a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adultos que, por exemplo, cursam cursos de alfabetização, né, profissionalizantes. Para isso, nós vamos conversar com a especialista da CNN em Educação, Cláudia Costin. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia também a todos os assinantes, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Eu queria inicialmente uma percepção do que a senhora está acompanhando do noticiário, das denúncias que estão sendo feitas, da existência dessas pessoas que não têm um cargo formal no gabinete do ministro, mas que conseguem levar prefeitos lá para dentro, e esses prefeitos estão sendo atendidos pelo Ministério da Educação, ou pelo menos estão conseguindo dinheiro por intermédio desses pastores. Olhando a partir desse fato para trás, para desde o início do governo Bolsonaro no Ministério da Educação, o que é que a senhora tem a dizer para a gente? Olha, infelizmente, nós temos que constatar que há procedimentos nada republicanos, para usar até um eufemismo. Essa ideia de usar repasses para fins espúrios é muito triste, mas se a gente olhar para trás, é importante lembrar que no primeiro período no Ministério, no governo Bolsonaro, nós tivemos o Abraham Weintraub, que criou uma guerra com as universidades, dizendo que lá se consumia drogas, que havia doutrinação, sendo que 90% da pesquisa científica brasileira é feita em universidades públicas, né? Depois tivemos essa nova situação agora tivemos essa nova situação com procedimentos espúrios. A lei pode, evidentemente, coibir isso, mas é triste ver que nós chegamos a essa situação e, inclusive, a um certo desmonte do INEP, que é o órgão que faz o Enem, faz o SAEB, que é uma outra avaliação importante da educação, que é um corpo altamente profissionalizado, um corpo técnico, profissionais altamente capacitados, com reputação internacional. Triste o que nós estamos vivendo, viu? Cláudia, bom dia. Luciana falando aqui. Eu queria comentar uma fala do ministro também, que ele diz o seguinte: primeiro a gente distribui os recursos para os municípios que mais precisam, depois para os indicados dos pastores. Aí ele cita isso. Eu queria uma avaliação sua nessa situação dos que mais precisam. A gente está em situação ainda de dispensar algum recurso da educação. Aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda é um município em que as crianças atravessam balas, tiroteio para chegar na escola. Mas a gente sabe de uma realidade, e eu peço que você me ajude com isso, de várias partes do Brasil, crianças que atravessam rios, porque não tem outros recursos para chegar na escola, crianças que estudam em escolas improvisadas, sem telhado, sem quadro negro, crianças que não têm sequer a alimentação muitas vezes. Então, eu queria que você desse um retrato do que são esses municípios que mais precisam. A gente ainda pode dispersar recursos? Não, a gente não pode dispensar recursos. Há um mito no Brasil de que se gasta demais em educação básica e que falta apenas gestão. Faltam as duas coisas. Faltam recursos, porque hoje nós gastamos, para pegar um dado da OCDE, nós gastamos menos da metade do que a OCDE, né, os países mais desenvolvidos, gastam em educação básica. O per capita, o gasto por aluno é menos da metade do que a OCDE gasta.
E, além disso, precisamos de melhores mecanismos de gestão que, inclusive, coíbam corrupção. Quer dizer, se a gente pensar num dado positivo, para a gente não ficar só se lamentando, no dia 9 foi aprovado no Senado o novo Sistema Nacional de Educação, ou melhor dizendo, o Sistema Nacional de Educação. Da mesma maneira que existe o SUS para a saúde, foi prevista na Constituição a criação de um Sistema Nacional de Educação que acabou não acontecendo até agora. O Senado finalmente aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação, em que nós vamos poder ter estados, municípios e o governo federal pactuando os repasses de recurso e diminuir essa verba discricionária, ou seja, que o próprio MEC pode decidir sozinho onde alocar. Porque sim, muitos municípios precisam de coisas, mas nós precisamos também definir uma estrutura sólida, que funcione e que tenha transparência nesse processo de repasse de recursos, justamente para evitar que as crianças que mais precisam desse recurso não recebam, porque esse dinheiro está sendo desviado para outras finalidades pouco republicanas, como eu disse agora há pouco. Professora, antes da pandemia nós já tínhamos resultados, claro que com exceções, mas de maneira generalizada, de razoáveis para ruins, não é? A partir das avaliações feitas com os nossos alunos, seja de escolas públicas ou escolas particulares. Aí veio a pandemia e fez o que fez com as nossas crianças, com os nossos jovens, não é? A senhora lembrou, e foi muito importante a lembrança, tudo o que aconteceu no Ministério da Educação nos últimos anos, ou dos últimos anos para cá, não é? Desde essa denúncia agora de dinheiro distribuído por questões religiosas, desmonte do INEP, problemas no Enem, a transformação do Ministério da Educação em um quartel de uma guerra cultural, né? É muito longo e muito tortuoso o caminho que nós vamos ter de percorrer na educação para colocar as coisas minimamente nos trechos. E o que é que a gente precisa fazer para que as coisas voltem para os trilhos, professora? Bom, eu queria também aqui falar um pouco de boas notícias. Quer dizer, nós temos tido avanços em educação, lentos, é verdade, mas tivemos avanços. Se a gente pensar que desde a primeira aplicação da prova do SAEB, que chamava Prova Brasil, em 2005, o Fundamental 1 vem mostrando avanços lentos, mas vem mostrando. Nas últimas 5 edições dessa prova, que é aplicada a cada 2 anos em todas as escolas públicas, nós tivemos avanços, inclusive, no Fundamental 2. E, finalmente, em 2019, nós tivemos avanços, inclusive, no ensino médio. O problema desses avanços é que eles são muito lentos. Nós demoramos muito para colocar todas as crianças na escola. Foi só no século XXI que nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental, na primeira década, diferentemente de outros países, inclusive da América Latina, e pagamos um preço por isso. Mas há uma trajetória de melhoras lentas na educação. O que nós precisamos fazer agora é pisar no acelerador e garantir que todas as crianças aprendam. Aí vem a pandemia, como você bem colocou. A pandemia não só iluminou essa situação de insuficiência de aprendizagem, como aprofundou as desigualdades educacionais que já eram grandes. Na volta às aulas, que aconteceu agora, nós fomos um dos países que mais demorou para voltar às aulas, é importante dizer isso, nós vamos ter que ter um sistema sólido de recomposição das aprendizagens que se perderam e nós vamos ter que começar a levar a educação bem mais a sério. Não dá para ficar confortável com os níveis de aprendizado do país, sendo que nós somos a 12ª economia em termos de PIB. Países com níveis de desenvolvimento mais atrasados que nós têm sistemas educacionais que oferecem resultados bem melhores. Isso precisa mudar. Nós conversamos com a especialista da CNN em Educação, Cláudia Costin. Muito obrigado, boa sexta-feira, bom final de semana para a senhora. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Cláudia.